Estamos aqui com Márcio Costa de Barcelos e vamos fazer essa entrevista para o blog Dia a Dia no Detalhe.blogspot.com, que fala do dia a dia do brasileiro. E o Márcio, como vocês podem notar, ó, vou modificar aqui um pouco a câmera, tá? Ele é portador de deficiência. E o tema que nós vamos abordar é esse, tá certo? Nós estamos na 57ª Feira do Livro de Porto Alegre, tá? E minha primeira pergunta é a seguinte. Primeiro, Márcio, eu queria que você me dissesse se o portador de deficiência, primeiro, se eu estou usando a expressão correta, tá? E segundo, deixa eu só passar o gravador para você, que aí a gente vai ficar com um som muito mais legal. Eu vou trabalhar no SoundForge e vai ser muito legal. Se o portador de deficiência ele é respeitado no Brasil, nós vamos falar de Brasil primeiro. Se o portador de deficiência é respeitado no Brasil, estou falando a nível físico e também a nível humano. Tá. Eu seguro. Bom, em primeiro lugar, a expressão correta não é portador de deficiência física, é pessoa com deficiência. Porque portar, a gente porta um objeto, né? Então, nós não portamos uma doença, nós temos uma doença. Somos pessoas com deficiência. E sobre a respeitabilidade. Respeitabilidade. Eu considero assim que de uns anos para cá tem melhorado o respeito com o deficiente, porém ainda tem um certo, não digo desrespeito, mas as pessoas não sabem como lidar com o deficiente, né? Não sabem se ajudam, se podem conversar com o deficiente. Mas uma pergunta, o deficiente não se sente magoado se a gente ajudar? Olha, eu acho que na verdade essa pergunta é uma pergunta pessoal, porque tem amigos meus que se sentem ofendidos, que eles, eu sou capaz, eu não preciso de ajuda em nada, né? Agora, outras pessoas, no meu caso, né, eu gosto de ser ajudado. Claro, algumas vezes pode parecer que eu estou com dificuldade, mas é tranquilo, alguns acessos são tranquilos para mim, mas Mas por isso talvez que as pessoas ficam em dúvida, né? Porque elas não sabem se você é daqueles que quer ser ajudado ou não. Pois é, mas não custa perguntar, né? E eu acho que também tem que ter um respeito do deficiente com as outras pessoas. Porque assim como tem os que não querem ser ajudados, ou que não consideram que não precisam da ajuda, tem os que gostariam de ser ajudados, né? Então, para as pessoas, no modo geral, não ficarem naquela dúvida, será que ele vai se ofender se eu for ajudar ou não? Então, todas as pessoas deveriam ser educadas e dizer, não, muito obrigado, eu consigo, não preciso de ajuda, né? Deveria ter um consenso, né? Então vamos agora correr um pouco. Claro. Eu quero saber das ruas, prédios, edifícios, banheiros públicos, metrô, ônibus, no Brasil e, em especial, em Porto Alegre. Ele é esse lado físico, arquitetônico todo, é preparado para receber o deficiente? A questão dos banheiros, primeiramente. Banheiros públicos em ruas, assim, em locais mais abertos, não tem preparo para receber o deficiente. Pode até ter uma adaptação ali ou outra aqui, mas o banheiro não é especificamente adaptado. Agora, em locais fechados, tipo shoppings, locais públicos, mas fechados, eles têm um preparo maior em função que eles têm o governo em cima deles para fazer essas acessibilidades. Todo ano eu vou a Nova York. Em Nova York, por exemplo, se a gente ficar no ônibus, no local, para o portador de deficiência, a gente toma uma bronca do motorista, e o motorista sai da direção, coloca uma alça, uma espécie de correia e alça, não sei o nome, para que a cadeira não se movimente dentro. Tem a rampa, o ônibus tem uma rampa que desce. É maravilhoso, tá? Como é no Brasil o transporte público para o deficiente? No Brasil, considerando a nível de Brasil, é precário, bem precário. Considerando a nível municipal, aqui em Porto Alegre,
tá bastante evoluído, porém tem a sua precariedade, mas tá, em relação ao resto do Brasil, é uma das melhores cidades. E os prédios públicos, elevadores, tudo, para você ir no 10º andar, voltar, sair do 10º andar, entrar, as portas, elas estão preparadas? Falo dos prédios públicos, porque os particulares aí é diferente, aí não sei o que. Certo. Os prédios públicos. Os prédios públicos, eles, por serem antigos, muitos elevadores são pequenos. Então é apertado e tal, então é bem complicado os prédios públicos. Restaurantes e bares. Restaurantes, por exemplo, vários que tem 2 andares e não tem elevador. Bares que não tem a rampa. Como é que é isso? Você quer se divertir também? Tomar sua cerveja, sei lá o quê? Claro, com certeza. E eu sou muito da noite, adoro ir pra festa e tal, adoro ir pra restaurante. Inclusive eu passei uma dificuldade num restaurante que eu tive que ser carregado no colo porque não tinha elevador para o 2º andar. Por amigos meus, amigos e parentes que me levaram, e porque não tinham acesso no 2º andar. E fizeram a reserva. A minha prima comentou que tinha um deficiente, eles não vai ter lugar, não sei o quê. E daí chegou na hora, eles reservaram o 2º andar do restaurante para nós. O blog, ele não pode fazer só perguntas óbvias. Eu vou fazer uma pergunta chata agora. Certo. E você me dá uma resposta chata. O relacionamento, amor, namoro, como é que é para o portador de deficiência? É fácil? É difícil? Ele se relaciona geralmente com portadores de deficiência ou não? Como é que é isso? Fala um pouco disso para quem está nos assistindo. Certo. Você que é um jovem todo bonitão aí. Obrigado. Não, relacionamento assim é tranquilo. Claro, tem o seu preconceito, tem garotas que não aceitam ficar com um deficiente e tal. Apesar de que, se tu for fazer uma pesquisa, todas vão dizer, não, eu não tenho preconceito, não sei o quê. Mas chega na hora H, as máscaras caem, certo, e se mostra ali que não é bem assim. Como é que você lida com isso? Você que é jovem e você disse que você não é tímido, você fala, é entrão, gosta da noite. Como é que você lida com isso? Eu fico chateado, assim, pelas garotas não terem essa real liberdade, assim, de aceitar um deficiente, né? Mas é a vida. É a vida. O cara não pode se abalar também por causa disso, né? E a legislação? A legislação defende o deficiente? A palavra não é defende, protege? É a favor do deficiente? Como é que é isso? Está deficitária? Precisa melhorar em quê? Assim, em questão à legislação, eu acho que tem bastante lei que protege, que defende os deficientes, porém, não há aquela... esqueci a palavra agora, aquela... fiscalização em cima das leis. Perfeito. Né? Fazem as leis, mas elas não se colocam em prática. Se fazem as leis, mas não se colocam em prática. Então fica difícil. Existe a lei ali, muito bonitinho, tem a lei ali, mas quem é que cumpre? Quem é que tá em cima para as pessoas cumprirem? Eu adoro a entrevista do Vai e Vem. Agora eu volto para a coisa da relação. A internet, Facebook, Orkut, e-mail, MSN, blog, Fotolog, tudo isso facilitou para que o pessoa com deficiência, essa é a palavra, é o termo correto, para que ela possa se relacionar melhor com diversas pessoas no mundo, no Brasil, e às vezes até arrumar seus namoros, seus casamentos e tal. Fala um pouco da tecnologia de informação em prol da relação interpessoal da pessoa com deficiência. Eu acho que aproximou muito os deficientes do mundo, né? Inclusive eu já conversei num bate-papo com pessoas do Japão, japoneses mesmo. Conversei em inglês com eles. Algumas coisas eu precisei de tradutor da internet, mas conversei numa boa o Google Tradutor, mas conversava com as pessoas me entendiam e eu entendia elas e a gente se comunicava lá do outro lado do mundo, se comunicando, uma coisa que há um tempo atrás era impensável, inconcebível uma coisa dessa. Então tua vida ficou mais feliz.
ficou bem mais feliz. Ficou bem E a mais felicidade? Vamos falar um pouco da felicidade. A felicidade pro que não é portador de deficiência, tá? Agora balançou a câmera porque eu sou o entrevistador, sou o filmador, sou o editor, sou o jornalista, sou não sei o quê. Então agora eu precisei, minha mão tava doendo, aí a câmera balançou. A felicidade, fala essa palavra, existe para pessoa com deficiência? Com certeza existe, e eu acho que às vezes até mais do que as pessoas que não têm deficiência. Porque tudo bem, nós temos as nossas dificuldades, os nossos limites. Uhum. Obrigado. Os nossos limites, só que todo mundo tem o seu limite. Tu tem eu sou gordo, eu tenho um certo limite, o fulano ali do lado tem um outro limite, todo mundo tem os seus limites. Eu tenho o meu de não poder me locomover com as pernas, mas a cadeira é minhas pernas e eu me sinto feliz assim. Tô há 16 anos na cadeira de rodas, eu não nasci na cadeira de rodas, né? Mas eu tô há 16 anos. Quantos anos tens? 28. Então com 12 foste para a cadeira de rodas. Então tu experimentaste andar. Tu andavas? Andei com aparelhagem, porque eu já nasci com deficiência, né? E caminhava com aparelhagem, com bengalas e com um aparelho nas pernas, mas caminhava, né? E também tinha dificuldade naquela época para caminhar. 11 minutos e 29 segundos. Eu preciso perguntar mais uma coisa. Esporte. O esporte. Hoje nós temos Olimpíadas, Paralímpicas, não sei o que, tantos nomes que eu não sei, você sabe muito melhor do que eu. O esporte, ele facilita, ele está disseminado no mundo agora. Como é que você vê isso? Facilitou, melhorou, tudo em prol da vida da pessoa com deficiência, ou com esse negócio de portador de deficiência, da pessoa com deficiência, melhorou tudo? Melhorou bastante. O meu esporte mesmo é a cadeira só, eu não costumo praticar. Pretendo praticar basquete, ainda não pratico, mas pretendo praticar basquete. Tem espaço aqui? Tem espaços, nós temos espaços privados que são disponibilizados para o público em geral praticarem esportes, tanto natação, basquete, tem associações que disponibilizam ping-pong, tiro ao alvo, várias coisas. Outra pergunta, educação. Você faz universidade, faz o quê? Você estuda... Tem espaço, as portas dão para você passar na universidade? Como é que é? Gente, eu tô correndo por 12 minutos e 40 segundos e no YouTube só posso botar até 15 minutos. As universidades, tem muitas universidades que não têm acesso, mas eles estão melhorando. Inclusive, eu estou trabalhando numa universidade que eles estão se adaptando. A arquiteta da universidade veio conversar comigo para perguntar sobre as adaptações que têm que ser feitas, e eu me admirei com isso, porque não são todas as pessoas que pensam sobre isso, né, num trabalho. Mas a questão de estudo, eu já fiz 2 faculdades, não concluí, mas fiz 2 faculdades. Mas dava para entrar nas salas, tudo? Dava para entrar na sala, no banheiro, nos refeitórios, tudo. 13 minutos e 24 segundos. Alguma coisa eu não perguntei, se você quer falar? Não, acho que é isso. Obrigado, vocês vão ver o e-mail dele, eu vou colocar, o Facebook, se eu arrumar, 1000 coisas eu vou colocar para que vocês mantenham contato com essa grandiosa figura que é o Márcio Costa de Barcelos, que nos deu essa entrevista. Muito obrigado, Márcio. De nada, eu que agradeço. Pelo sucesso.